Uma das instituições mais respeitadas do país quer mais autonomia. Raro o dia em que a Polícia Federal não é mencionada nas manchetes dos telejornais. Mas o Departamento de Polícia Federal é um órgão do Poder Executivo, mais precisamente do Ministério da Justiça, e, como tal, deve seguir o que está previsto na Constituição. E é exatamente aí que temos discordância quanto aos limites das atribuições. Para falar sobre esse tema, a Cidadania recebe o Dr. Marcos Leôncio Ribeiro, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal. Seja bem-vindo, doutor Marcos. Eu que agradeço, Paulo. Doutor Marcos, estivemos aqui juntos quando o senhor veio defender a PEC 37 e agora está de novo defendendo uma outra PEC, que é a 412 de 2009, que dá autonomia à Polícia Federal. E mais uma vez nos encontramos aqui numa questão, no meio de uma questão de um contencioso, sendo bastante franco, entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Qual o contexto em que vocês estão defendendo essa PEC 412, que dá mais autonomia à Polícia Federal? Perfeito, Paulo. Primeiramente, a gente tem que fazer a distinção entre essas PECs. A PEC 37 falava de investigação criminal. A PEC 412 trata de orçamento, da organização administrativa da Polícia Federal. São coisas distintas. Na época do embate da PEC 37, o Ministério Público falava que quanto mais órgãos investigando, melhor para a sociedade. E é isso que a gente está cobrando hoje do Ministério Público nos inquéritos policiais da Operação Lava Jato no Supremo. Polícia Federal e Ministério Público investigando. Quanto mais órgãos investigando, melhor para a sociedade. Então, o discurso que o Ministério Público fez na época da PEC 37, nós esperamos que eles continuem fazendo esse discurso agora, deixando a Polícia Federal também investigar nos inquéritos da Operação Lava Jato no Supremo. Mas deixando de lado a questão da titularidade, quem deve ou não investigar, e falando especificamente da autonomia administrativa, ou seja, é um assunto interno de como a Polícia Federal deve se organizar, que é o objeto da PEC 412, o que nós estamos querendo é levantar um debate, uma reflexão no parlamento, na sociedade brasileira. Será que o modelo constitucional vigente para a Polícia Federal é o melhor modelo para a nossa democracia, para a nossa república? O que nós queremos é, será que um diretor-geral, que é um cargo de confiança, que pode ser exonerado a qualquer tempo pelo Ministério da Justiça, pela Presidência da República, é o melhor modelo? Um modelo em que a Polícia Federal é um órgão interno do Ministério da Justiça, é mais adequado, ou será que se ela fosse um órgão com uma espécie de autarquia, ainda que vinculado ao Ministério da Justiça, com um orçamento pré-determinado, pré-definido, para que ela possa executar suas atividades administrativas e operacionais sem tanta burocracia, sem tanta interferência? Dou um exemplo. Esse modelo atual, onde para que você possa viajar, 10 policiais viajar... Isso se refere ao decreto de 7.869 de março de 2012. Exatamente. De 2012 para cá, criou-se uma série de questões de ajuste fiscal que fizeram com que a Polícia Federal perdesse a sua pouca autonomia que tinha. Esse decreto, que abrange não apenas a Polícia Federal, mas todo o serviço público, salvo engano, ele determina que dependerá do ministro a autorização para que sejam emitidas passagens diárias, e que é exatamente o caso que está acontecendo agora, parece estar ocorrendo, em que, não sei se ainda está acontecendo isso, que agentes da Polícia Federal que estão lá em Curitiba estão têm diárias atrasadas, é isso? Perfeitamente. Então, para esclarecer, qual é o teor desse decreto? Se você for fazer uma viagem internacional, precisa de autorização do Ministério da Justiça. E a Polícia Federal, como uma polícia que tem muita relação de cooperação jurídica e policial no exterior, precisa sempre estar participando de fóruns de discussão no mundo afora. Além disso, se você for fazer uma viagem por mais de 10 dias, autorização do Ministério da Justiça. Se um grupo de 10 servidores policiais forem viajar, autorização do Ministério da Justiça. Se um servidor da Polícia Federal passar mais de 40 dias no ano viajando, autorização do Ministério da Justiça. E existe também um outro decreto que diz o seguinte: despesas até 500 mil é o superintendente da Polícia Federal no Estado, entre 500 mil e 1 milhão o diretor-geral, mas todo e qualquer serviço ou obra acima de 1 milhão, com autorização do Ministério da Justiça. O senhor não acha que isso seria talvez defender não apenas a autonomia, mas avançar para a independência de um órgão cujos membros também podem estar sendo influenciados, ter suas tendências
políticas, digamos assim? Não, porque são duas coisas muito distintas. O que a Polícia Federal defende é voltar pelo menos ao modelo que foi praticado em 2009 e 2010. Até 2010, o orçamento da Polícia Federal, o governo, a área econômica definia X bilhões para a Polícia Federal e dava uma certa liberdade para que ela pudesse fazer suas viagens, seus serviços, suas obras. O orçamento definido e deixava a própria Polícia Federal se auto-administrar. Nós não estamos falando de uma independência, estamos falando de uma maior autonomia administrativa e orçamentária para dispor dos seus próprios recursos. E vocês estão tendo dificuldade em resolver isso no âmbito administrativo? Será que é preciso uma PEC para que se tenha esse tipo de solução? A discussão da PEC foi a forma que foi encontrada para a gente trazer esse debate para o parlamento e para a sociedade. Outras instituições da República estão fazendo esse mesmo debate. Defensoria Pública, Advocacia Pública, porque o desenvolvimento da democracia brasileira está condicionado ao fortalecimento das suas instituições republicanas. A Polícia Federal está no mesmo caminho de outras instituições, porque a tendência do Brasil é essas instituições se consolidarem como órgãos de Estado. É bom que se diga, por exemplo, que esse debate ele não é algo fechado. Nós queremos ouvir do parlamento e da sociedade que tipo de autonomia é possível ser concedida à Polícia Federal. Não estamos falando de um órgão que vai ficar sem controle. Não é verdadeiro esse tipo de argumento. A Polícia Federal, do ponto de vista administrativo, continuará sujeita ao controle do TCU, ao controle da CGU, ao controle finalístico do Ministério da Justiça, o controle da sociedade, o controle do parlamento. Uma pergunta que costuma se fazer: por que quem fala em nome da Polícia Federal aqui no Congresso é o Ministério da Justiça? Por que não pode ser o diretor-geral? Nós não temos as respostas. Nós queremos fazer o bom debate, a reflexão. Em vários países do mundo, e eu posso citar o exemplo do FBI, o diretor do FBI tem um mandato de 5 anos e ele presta corriqueiramente contas às comissões, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados do Congresso americano, e em outros países também, porque como ela é uma polícia judiciária, uma polícia que apura para o Poder Judiciário, é natural que ela deva prestar contas a todos os poderes da República, e não exclusivamente ao Poder Executivo. Ao contrário do que dizem, nós estamos querendo ampliar o controle da Polícia Federal, que ela preste contas ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e principalmente à sociedade. Doutor Marcos, duas perguntas aqui. Primeira parte, nós vemos com muita frequência reportagens sobre as diversas fases da Operação Lava Jato. E o ministro da Justiça vem a público, a televisão imediatamente, dizer: tomei conhecimento às 6 horas da manhã, geralmente na hora em que as operações são deflagradas, né? Busca e apreensão, etc. Isso significa que ele não foi avisado previamente. Isso é democracia. Exatamente. O modelo, a polícia, nós temos que separar. Ela tem uma função de polícia judiciária, que é apurar crimes, e a função administrativa. O que nós temos que prestar contas ao Ministério da Justiça é a parte administrativa. A parte de função de polícia judiciária e de investigação, nós temos que prestar contas ao Judiciário, ao Ministério Público no controle externo da atividade policial, à defesa. O ministro da Justiça, como um gestor, como um dirigente da parte administrativa, ele não deve ficar a par de informações, de investigações que estão sob sigilo e segredo de justiça. Ele não tem o poder, portanto, de, sabendo anteriormente, ele criar algum obstáculo, dizer: não façam essa operação. Exatamente a preocupação da doutrina policial é que ele não saiba dessas informações, até para que ele não tenha um próprio comprometimento político, porque como ele é um agente político do Estado, ao saber de informações privilegiadas, isso pode gerar crises. Então, há uma preocupação em compartimentar essas informações e o ministro da Justiça, ele é informado apenas das informações após a deflagração da operação. Por quê? Porque ele vai ser demandado a dar explicações, a prestar contas. E aí sim é o momento dele saber informações. Não há nenhum motivo para que o ministro da Justiça tenha informações anteriormente, porque não há o que ele participar dessas informações. Então, há o momento certo do diretor-geral da Polícia Federal ser informado, ao momento certo do ministro da Justiça ser informado. O que nós, às vezes, estamos debatendo e queremos debater isso como o ministro da Justiça é hoje o agente político que vai à sociedade prestar contas das ações da Polícia Federal, nós temos numa democracia um embate entre oposição
e governo. E, às vezes, a Polícia Federal é colocada no meio desse debate político. Talvez, se nós tivéssemos um modelo em que o diretor-geral da Polícia Federal, com um mandato, uma autarquia, um órgão com uma certa distância do ministro da Justiça, esse tipo de discussão, essas suspeições que eu reputo indevidas sobre o trabalho da Polícia Federal, se tem ou não interferências políticas, ficariam afastadas. É isso que nós buscamos. Na Constituição, o que diz a Constituição a respeito do organograma? No organograma do Poder Executivo, naquela arvorezinha que sai um quadradinho daqui, outro assim, quem controla a Polícia Federal, senão o Ministério da Justiça? Vocês não estão submetidos ao controle do Ministério. Vocês são um órgão do Ministério da Justiça. Quem controla a Polícia Federal e quem controla o Ministério Público? Perfeito. A Polícia Federal, a Constituição diz que ela se organiza como um órgão permanente, mas no texto constitucional não faz referência que esse órgão é do Ministério da Justiça. Existe uma lei, que é a Lei 13.047, e alguns decretos que submetem a Polícia Federal ao Ministério da Justiça. O Supremo Tribunal Federal, por mais de uma vez, já se manifestou dizendo o seguinte: a Polícia Federal ela tem uma dupla finalidade. Como um órgão de segurança pública, e ela exerce também atividade de prevenção, controle migratório, passaporte, registro de estrangeiros. Essa parte de polícia administrativa, sem dúvida nenhuma, ela presta contas ao Poder Executivo, ao Ministério da Justiça. Mas ela exerce outra função, que é a função de polícia judiciária, de investigação. E nessa função, ela presta contas ao Poder Judiciário, à Defesa e também ao Ministério Público como órgão de acusação. Então, nós temos que separar essas duas questões. Não há uma hierarquia clara aí. No exercício da atividade de função de polícia judiciária, ou seja, um exemplo claro, o delegado presidindo um inquérito de polícia, ele não tem nenhuma subordinação e nenhuma vinculação hierárquica ao ministro da Justiça, nem ao diretor-geral da Polícia Federal. O compromisso dele é exclusivamente com a verdade dos fatos, e essa verdade dos fatos é levado ao crivo da defesa do Ministério Público e o juiz decide. Ou seja, qualquer tipo de ingerência numa investigação, na função de polícia judiciária, ela é indevida. É claro que uma investigação da Polícia Federal, ela é sensível, ela tem seus reflexos políticos. E o ministro da Justiça, como um agente político do Estado, às vezes é chamado a dar explicações. O ministro, vez por outra, diz o seguinte: eu como chefe administrativo da Polícia Federal, isso é verdade, a hierarquia e a disciplina da Polícia Federal como órgão administrativo está correta, é vinculado ao Ministério da Justiça. Ele tem o dever de apurar ilegalidades e excessos cometidos por servidores da Polícia Federal. Mas daí a dizer como a Polícia Federal deve ou não investigar, isso é algo que está superado. Doutor Marcos, no momento em que se investiga uma grande operação de corrupção, em vários níveis, e que isso está sendo levado a público, talvez com uma divulgação inédita em todo o país, o que não se esperava após aquele processo da ação penal 470, conhecido como mensalão, que muitos até hoje negam que nunca houve, Enfim, mas no momento em que há essa investigação do Petrolão, a investigação da Operação Lava Jato, como o senhor acha que a população se sente quando dois órgãos que estão à frente dessa investigação, a Polícia Federal e o Ministério Público, começam a se desentender? Paulo, eu acho que o compromisso das duas instituições, tanto a Polícia Federal como o Ministério Público, como recordando a PEC 37, quanto mais instituições investigando e juntas, melhor. É isso que os delegados federais defendem. Será que não dá para cada um abrir um pouco, assim, abrir mão do seu ego, do seu protagonismo, para procurar o bem maior do país, que é o combate à corrupção? É preciso que a gente saiba pontuar a situação. A Polícia Federal possui mais de 100 mil inquéritos tramitando em todo o país. E nós não temos problemas na maioria dos inquéritos da Polícia Federal. A própria Operação Lava Jato, nós temos uma atuação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal lá em Curitiba, transcorrendo na maior normalidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que isso não é uma regra, é pontual. Em alguns casos de inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal e que tanto os delegados federais quanto os procuradores da República estão precisando acertar detalhes de como fazer a investigação. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros do Supremo, porque o inquérito tramita lá,
dar o andamento correto a essas investigações. Tenho certeza que tanto a Polícia Federal como a Procuradoria-Geral da República têm um compromisso com os resultados da investigação. E os resultados, os bons resultados, só vão chegar a bom termo se as duas instituições se entenderem e respeitarem o papel de cada um. O que existe especificamente e é pontual nesses inquéritos é um entendimento legítimo do Procurador-Geral da República de que a Polícia Federal trabalha para o Ministério Público Federal nesses inquéritos. Qual é o entendimento da Polícia Federal? Existe um regimento interno do Supremo Tribunal Federal que diz que uma polícia judiciária trabalha para o Poder Judiciário. Ela não é uma polícia ministerial. Então, todo o trabalho da Polícia Federal no Supremo, todos os elementos que ela tem que trazer à investigação, ela tem que entregar ao ministro relator e aos demais ministros do Supremo, com a participação do Procurador-Geral da República. Temos, então, portanto, uma pequena divergência sobre como essa investigação vai ser conduzida. Mas o intuito das duas instituições é trabalhar em perfeita sintonia, como ocorre na primeira instância, na Justiça Federal de Curitiba, e em vários outros inquéritos. Tenho certeza que isso vai ser superado, porque uma instituição, ela trabalha com a outra com respeito, cada um respeitando o papel da outra instituição. Não vai conseguir uma instituição submeter a outra à sua vontade. O que nós queremos deixar muito claro é que a Polícia Federal está disposta a cumprir todas as requisições e diligências que o Ministério Público entender necessário, mas que ela, como órgão policial, como órgão de investigação, quer ter a liberdade para também trazer outros elementos, outras informações. Eu, pessoalmente, se fosse ministro do Supremo Tribunal Federal, eu gostaria de, quanto mais informações e quanto mais gente investigando, trazendo informações para mim, é melhor a minha decisão. É muito ruim, e aí o que nós temos que debater é o seguinte: para a democracia brasileira, o que é melhor? Quanto mais órgãos investigando e trazendo informações, ou apenas um órgão investigando e só esse órgão tendo uma versão correta? Esse é o debate. Já tivemos grandes operações comprometidas por contaminação de inquérito, por exemplo, por provas que foram invalidadas por terem sido consideradas, enfim, provas ilegais. Corremos o risco, nesse caso, da Operação Lava Jato? Acredito que não, porque justiça seja feita, grande parte do material que está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal, ele decorre do excelente trabalho feito pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, Justiça Federal em Curitiba. Então, esse material, ele é um material muito robusto, muito bem feito. Prova disso são a quantidade de habeas corpus que já passaram pelos TRFs, STJ e STF, que não tiveram êxito, ou seja, mostra que é um trabalho técnico bem feito. Esse mesmo material chegou ao STF. O STF está se debruçando sobre o material levantado no início da Operação Lava Jato, é claro, agora em relação a autoridades que têm foro por prerrogativa de função. Então, não acredito nisso. Tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal, como o grande responsável pela tramitação desses inquéritos, que porventura vão se transformar em ações penais e processos no Supremo, vão saber fazer com que essas instituições trabalhem em harmonia. O que nós queremos deixar muito claro é isso. A Polícia Federal, ela quer ter a sua liberdade para apurar os fatos como ela entende que eles são. Se eles são verdadeiros, né? Quais são esses fatos? Nós não podemos entender uma Polícia Federal engessada, que ela não tenha liberdade para dizer o que ela pensa. Ou seja, ela só poder fazer aquilo que o Procurador-Geral da República assim determinar. Não é assim que acontece em Curitiba e não é assim que acontece na maioria dos 100 mil inquéritos da Polícia Federal em tramitação pelo país. Não há razão para que nesses poucos inquéritos da Operação Lava Jato do Supremo Tribunal Federal a regra do jogo seja modificada. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa mais uma vez. Eu que agradeço, Paulo, e a todos os telespectadores do programa Cidadania. Cidadania conversou com Marcos Leôncio Ribeiro, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal, sobre medidas de combate à corrupção e outros temas também. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.